Esse vídeo é para alertar vocês que usam esse tipo de trava para prender a bike na rua. Trava de cabo. E qual que é o problema delas? Elas são extremamente manjadas pelos ladrões. Por manjada, eu digo que o ladrão já sabe que é uma trava fraca e que vai conseguir abrir facilmente. Então, nesse vídeo, eu vou tentar mostrar para vocês como é fácil abrir esse tipo de trava. E eu vou contar uma pegadinha que essas travas fazem com a gente. Vamos lá? Primeiro de tudo, eu vou colocar aqui um timer e eu vou tentar abrir com esse alicatinho comum. Eu não sou ladrão de bicicleta, eu acho que abri uma vez uma trava dessas, não tenho muita experiência com isso, mas vamos tentar, né? Então eu vou ligar o timer aqui e vou começar. Essa camada externa, ele é só um plástico muito macio, então vocês veem que já nessa primeira abrida ele já sai facilmente. E qual que é o problema dessas travas? Elas são, na verdade, um monte de fiozinhos de aço juntos. E dependendo do tempo que o ladrão tiver, é só ir quebrando esse fiozinho de aço. Vocês veem que eu já quebrei alguns. E eu vou avançando aqui. Feito. 2,53. Então, acho que com um pouquinho mais de prática, eu consigo ainda reduzir muito esse tempo. Esse cabo em especial já é um dos mais grossos, mas isso também tem uma pegadinha que eu vou explicar logo mais, tá bom? Queria mostrar para vocês uma outra coisa, que é como esse plástico que envolve a trava engana os nossos olhos. Não sei se na câmera fica claro para ver, mas a parte de aço parece muito mais grossa, porque essa capa transparente ela é como se fosse uma lente de aumento. Então esse cabo de aço parece maior do que realmente é. Se vocês forem ver aqui, na realidade o cabo é bem fino, e esse cabo não é um cabo maciço, ele tem são 20 cabinhos que estão entrelaçados. Então essa capa transparente é extremamente fácil de cortar. E se o ladrão tiver bastante paciência, ele pode ir cortando um por um esses cabinhos menores, torcendo aqui, e ele não precisa cortar todo de uma vez. Então vocês viram ali que uma vez que o cortador de cabo de aço chega aqui no cabo, é uma cortada para partir o cabo. Então
Isso tudo eu estou mostrando como um alerta para vocês não confiarem nesse tipo de cabo, tá bom? Então, mas o que a gente faz, né? Vou mostrar algumas opções de cabos que são muito mais seguros que esse. E meu objetivo aqui é mostrar para vocês que esse tipo de trava não deve ser usada para travar a bicicleta na rua. Quer dizer que essa trava é inútil? Você pode usar essa trava como uma trava auxiliar. Então, para prender, vamos supor, você vai prender a bicicleta na rua, você pode prender a roda da frente com essa trava, você pode prender o seu selim com essa trava, ou você pode só colocar junto com a trava principal, mas ela nunca deve ser a trava principal, a única trava que vai prender sua bicicleta em algum lugar, tá bom? Eu vou mostrar algumas opções de travas melhores que essa e que muitas vezes vão ter o mesmo preço dela, tá bom? A primeira opção de trava segura é essa U-Lock. Ela tem um preço bem acessível de R$47. E por que esse nome U-Lock, né? A trava tem forma de U, essa parte superior aqui. E uma vantagem é que ela é feita de material maciço, então ela tem 10 milímetros de aço carbono maciço, ao contrário de uma trava de cabo, que ela é formada por vários cabos muito finos de aço, que podem ser facilmente cortados com alicate. Essa não dá para cortar com alicate ou com cortador de cabo. Uma outra vantagem dela é que a chave dela é do tipo complexo, não é uma chave convencional, então ela é mais difícil de ser michada. O que é michada, né? Então o ladrão pode usar ferramentas especiais específicas para abrir fechaduras, então com uma chave dessas o trabalho dele fica bem mais difícil. Ela tem um suporte para que seja possível prender o U-Lock no quadro, mas eu não sou muito fã. A trava fica fazendo barulho, além de ocupar espaço na bicicleta, né? Às vezes a trava bate na perna ou não dá para colocar uma garrafa de água porque tem uma trava de bicicleta. Então, uma desvantagem dela é que normalmente essa trava é carregada dentro de uma bolsa. Então você precisa sempre sair com uma bolsa e dentro dela uma trava meio pesada. Vamos para a segunda opção de trava U-Lock. Essa tem um preço um pouco mais alto e uma das vantagens dela é que ela é presa nas duas pontas do U. Em travas mais baratas, só uma das pontas é presa e a outra tem uma espécie de gancho que vai se encaixar no corpo da trava. Então, um ataque que é bem comum é que o ladrão força a trava até que esse gancho se deforme e saia ou acabe quebrando. Essa trava mais cara, ela é um pouco mais comprida do que a mais em conta. Não sei dizer se ela é mais larga, porque a trava mais em conta não fornece essa dimensão aqui. Uma opção que eu gosto bastante é essa trava dobrável. Porque qual é a vantagem dela? É que normalmente ela vai nesse estojo aqui e vai preso no quadro da bicicleta no lugar de uma das caramanholas. Então você não precisa levar uma bolsa necessariamente para carregar ela vai no quadro e também não fica pesado para você, porque a trava vai sendo carregada pela bicicleta, então você não sente o peso dela. Ela também é de material maciço, então não dá para abrir com um alicate ou um cortador de cabo. E também tem essa chave complexa aqui que dificulta michas. De desvantagem é que ela vai ser menos segura do que uma U-Lock por conta dessas dobras, né? Essas dobras criam uma fraqueza nela, porque a U-Lock é um material maciço, sem dobras, e essa aqui tem várias dobras que o ladrão pode explorar para conseguir quebrar essa trava. Ela vem com essas fivelas de plástico para prender ela direto no quadro ou no canote. Eu não acho que essa seja uma boa opção porque com certeza vai acabar riscando aí
o quadro ou o canote. Eu sempre usaria ela presa no quadro, no lugar de um dos suportes de caramanhola. Eu acho que é isso de opção mais em conta. Tem travas mais caras também, como uma Abus ou uma Kryptonite. Se você puder comprar elas, eu recomendo que compre. Se não, essas para o nível Brasil, essas são bem suficientes também. Mas se você quiser ter uma paz maior, vá nas marcas mais tradicionais. E é isso aí, pessoal. Boas pedaladas.